boa noite, né? Meu nome é Camila, eu e o Thiago Zandoná vamos fazer hoje a entrevista com a Virgínia Fontes. E essa entrevista faz parte de um programa que é o Prelúdio, né? O programa de entrevistas é uma organização tanto do jornal Universidade à Esquerda, quanto da Escola de Formação da Classe Trabalhadora Vânia Bambirra, a EFOP. E o objetivo do programa é que a gente possa discutir e aprofundar um pouco as temáticas que ajudem a gente a fazer análise da nossa conjuntura, né? Por isso, hoje a convidada é a professora e historiadora Virgínia Fontes, que atua na pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, é pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Marx e o Marxismo, o UniFMarx, coordena o grupo de trabalho e orientação, GTO, e já estou como professora em movimentos sociais também, né, como na Escola Florestan Fernandes, tem contribuído para o debate socialista com diversos artigos, entrevistas, livros, entre eles o livro Brasil, Capital e Imperialismo, né, História, Teoria e História. Então, boa noite, Virgínia. Primeiro, gostaria de te agradecer, né, novamente pela sua generosidade de ceder o tempo, né, diante de tantas tarefas para conversar um pouco com a gente. E para iniciar a conversa, se você quiser complementar um pouco, né, essa breve apresentação, ou falar um pouco sobre o que tem se aprofundado, né, nas suas pesquisas mais recentes, daí a gente pode passar para as questões. Boa noite, Camila. Boa noite, Tiago. É uma satisfação estar aqui com vocês. Preferiria estar aí em Floripa, mas em tempos de pandemia é a distância e ainda bem que eu consigo pelo menos ver vocês, apesar da distância física. E não tem muito a complementar em termos de currículo, só vale lembrar que nesse período de pandemia o GTO contactou outros grupos muito próximos e a gente fez um grupão e estamos trabalhando muito intensamente no sentido principalmente de produzir e promover uma espécie de ajuste da produção acadêmica normal para a produção em tempos de pandemia. Normalmente, a gente tem pesquisas que são pesquisas de fôlego, pesquisas que envolvem uma duração maior, etc. E, nesse período de pandemia, nós procuramos tentar fazer, usando tanto a base teórica, mesmo a base teórica e a experiência de pesquisa que temos, para produzir artigos que incidissem mais sobre a conjuntura. Essa tem sido uma iniciativa muito interessante, muito rica. Os artigos têm saído em vários locais, mas o que acabou concentrando o conjunto dos artigos é uma coluna no Esquerda Online, uma coluna chamada Andar de Cima, que é coordenada pela Rejane Oeveler, porque é um trabalho, é bastante trabalhoso, mas tem sido uma iniciativa, e isso permitiu a gente manter o contato entre nós, aprofundar o trabalho de pesquisa, aprofundar o debate e aprofundar as maneiras de intervenção política, uma das maneiras de intervenção política, que é a característica dos pesquisadores, né? Que é analisar as condições das classes dominantes. E uma segunda dica é que o GTO tem um site, que é www.grupodetrabalhoeorientação.com.br, sem acentos, é claro, né? Nem cedilha, mas é grupo de trabalho e orientação, tudo junto.com.br, e ali vocês podem encontrar bastante, não está todo o material que todos os que pertencem ao grupo publicaram, mas já tem algum material, tem praticamente tudo que eu publiquei também, não tem tudo, porque a gente não tem tempo de consagrar a vida ao currículo Lattes. E, nesse caso, não é para currículo Lattes, nesse caso é para disponibilizar, para tornar acessível material que vai sendo publicado, espalhado por aí. Tá bom? Então, acho que a ideia da conversa de hoje é que a gente possa um pouco localizar a questão da crise econômica, o papel da pandemia um pouco nesse contexto, e abordar um pouco a relação de forças intra-burguesas, né, discutindo depois
a condição da classe trabalhadora e as suas possibilidades também de organização nesse contexto. Então, esse é um pouco o objetivo da nossa conversa de hoje. E para começar, eu queria que se você pudesse falar um pouco especificamente, né, da caracterização da crise econômica que a gente vive e a relação dela com a pandemia, né, de Covid-19, já que muita gente tem dito que a crise é apenas uma crise de saúde, né? Então, para a gente poder fazer essa diferenciação inicialmente. Bom, eu acho que todo mundo, embora a mídia, principalmente a mídia proprietária, tenda a colar a crise atual à pandemia, uma crise sanitária, que é real, que existe, todos sabíamos, sem exceção, inclusive veiculado pela própria grande imprensa proprietária, de que estávamos caminhando para mais uma grande crise capitalista. Praticamente toda a imprensa econômica, eu brinco de alto coturno, né? Essa imprensa, The Economist, Financial Times, que no Brasil é representada principalmente pelo Valor Econômico, já vinha há algum tempo, há pelo menos um ano, anunciando que uma crise vai estourar, e uma crise econômica de proporções maiores ainda que as de 2008 e 2009, que de 2012 estava para estourar, só não sabiam quando. E seguramente ninguém imaginou que o detonador dessa crise econômica atual fosse a pandemia. Mas ela é apenas a detonadora. Quer dizer, as causas profundas da crise econômica não têm nada a ver com a pandemia, tem a ver com o excesso de centralização e concentração de capitais que vem ocorrendo permanentemente ao longo dos últimos 40 anos, ao lado de uma atuação estatal que simplesmente, a cada excesso de sobreacumulação e crise que isso promove, manda ainda mais recursos públicos para esses grupos capitalistas. Portanto, apaga os incêndios afogando com gasolina. Então, a gente está vendo, é um processo que é um processo cada vez mais extenso, de um volume de capitais de todos os tipos, tão gigantesco e tão gigantescamente concentrado, que não tem, cuja única saída na atualidade é lançar a humanidade inteira em crises dramáticas, porque, de alguma maneira, esses grandes grupos, principalmente depois da crise dos Estados Unidos, foram decretados internacionalmente como grandes demais para quebrar. Então, portanto, reparem, já a própria fórmula usada por eles, que isso é uma fórmula usada pelo governo dos Estados Unidos, depois replicada no mundo inteiro, é que empresas grandes não podem quebrar. Isso significa que quanto maior, mais concentrado, mais centralizado, mais recursos públicos haverá à disposição dessas empresas para que elas não quebrem, mas isso vai ser cobrado de alguém, e isso é cobrado dos trabalhadores. Então, esse lado, a crise estava para vir. O desenho da crise com pandemia traz novas características e, seguramente, nós vamos ter situações novas, porque não só o capital e os estados não estavam preparados para uma pandemia, como ela traz uma série de outros elementos que são complicadores. Então, em primeiro lugar, a pandemia como o nome diz, é internacional, não tem fronteira, não tem nacionalidade e, portanto, vai depender de um trabalho simultaneamente em escala nacional e em escala internacional. Essa coordenação internacional está bastante complexa nos tempos que correm e nós estamos vendo que a concorrência intercapitalista, por exemplo, entre Estados Unidos e China, penaliza as populações e não favorece uma prevenção, etc. Em segundo lugar, a saída que foi originalmente organizada pela China do fechamento, né, do isolamento físico, é uma saída clássica de enfrentamento de pandemia. Não tem nada de muito novo
nessa saída. Na história das epidemias, a saída, a proteção frente às epidemias é o isolamento. O que a gente nunca tinha assistido era um isolamento dessas proporções. Isolar a província de Wuhan, são 62 milhões de habitantes. A cidade, peraí, acho que eu estou trocando, é Hubei e Wuhan. Né? Hubei é a província e Wuhan é a cidade. A cidade tinha 12 milhões de habitantes. Portanto, garantir, propor o isolamento nessas condições foi algo de muito inusitado internacionalmente, embora seja uma forma arquiclássica de enfrentar epidemias. Porque isso significa ter de garantir abastecimento, tem de garantir serviços de saúde, tem de garantir logística para aquela população que está ali fechada. De alguma maneira, algo tem de ser, algo não, muita coisa tem de ser feita para que um isolamento seja possível. E, bom, isso envolve, no caso chinês, que tem uma população de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, no caso chinês, significa evitar que a epidemia se espalhasse pela China com uma população dessas proporções de maneira incontrolável. O que nós estamos vendo acontecer em países com muito menos população, como Estados Unidos e Brasil, que são também países continentais, como a China, né, de grande extensão, mas não tem um quinto, um quarto dessa população. E nós estamos com focos de epidemia em todos os lugares desse país. Apaga um, começa outro, apaga outro, começa outro, etc. E não conseguimos apagar nenhum, que eu saiba até agora. Essa saída chinesa foi fortemente recusada pelos países ocidentais, que não queriam parar o processo produtivo. A China tinha razões mais impactantes do que os outros para fazer isso, mas os outros não quiseram por razões de competição no mercado internacional. E o resultado é dramático. É dramático, acaba sendo obrigado a fechar, mas já fecha depois da tragédia instaurada. E a tragédia instaurada é uma tragédia em vidas humanas. Estados Unidos já tem mais de 100 mil mortos. Brasil, estamos com mais de 50 mil mortos da pandemia. É uma tragédia de longuíssima duração. Isso aí deixa cicatrizes muito fortes. Do ponto de vista das lutas internacionais, essa pandemia abre uma questão internacional que é importante, que é a vida na frente do lucro. Vida e saúde na frente do lucro. Isso foi bem mais forte no começo da pandemia. No começo da pandemia, essa era uma questão internacional muito forte. De alguma maneira, com os prazos diferenciados de desconfinamento, né, ou de saída do isolamento, a gente está vendo isso reduzir um pouco, mas nós não sabemos ainda o que vai acontecer, porque tem idas e vindas nesse processo. A pandemia não está controlada no mundo. O tipo de crise econômica que se acoplou com a expansão da pandemia é terrível. De um lado, se quer reeditar a mesma política feita nas outras crises, mandar muito dinheiro para os grandes grupos. Por outro lado, nessa crise em que era necessário garantir o isolamento, era preciso assegurar algum recurso para os setores populares. A desproporção é brutal entre os recursos encaminhados para o empresariado e para as burguesias e para os trabalhadores, principalmente os mais vulneráveis, e o acompanhamento dessa crise é um aumento do desemprego brutal no mundo inteiro e da precarização subsequente das relações de trabalho no mundo inteiro. Nós não sabemos ainda o que isso vai significar daqui para frente. Nós estamos assistindo à reabertura dos países europeus, ainda com muitas dificuldades e muitos problemas, porque não só a epidemia, eles abrem e aí começa um foco de epidemia, eles têm de fechar de novo, etc. Mas como, por exemplo, agora a Espanha está abrindo para o turismo. Ninguém sabe o que isso vai significar.
A tendência deixada a si mesma, as soluções capitalistas para a crise são terríveis para os trabalhadores. São absolutamente terríveis. No caso brasileiro, é explícita a postura do Paulo Guedes de afrouxar agora e dar algum para os setores populares, para cobrar isso logo em seguida, retirando mais direito, cortando o salário, demitindo e precarizando. E mais, retirando o que for possível de direitos da população. Está dito, está explícito, ele repete isso o tempo todo. É pior que austericídio, é uma mistura de genocídio com austericídio, que é, na verdade, irrealizável. Em condições democráticas, isso é absolutamente irrealizável. Mesmo tentando um golpe, é difícil que isso seja realizável nas condições atuais. Portanto, existe uma relação, existe uma pandemia gravíssima no Brasil, não está controlada em lugar nenhum. Existe uma crise econômica que, para além da crise econômica anunciada no mundo que eu falei antes, nós já vivíamos em crise econômica pelo menos desde 2014. Capitalismo é um modo crítico de existir. A nossa crise, por um lado, estava ligada ao cenário internacional, por outro lado, tem componentes próprios, tem componentes específicos da formação brasileira. O golpe de 16 foi dado para enfrentar essa crise econômica, que só piorou. A eleição de Jair Bolsonaro foi feita para melhorar essa crise, e eles ficavam arrotando, é o PIBão, quando nascia um PIBinho de 1%, 1,1%. Então, nós já estávamos rastejando e agora, seguramente, entraremos numa crise seríssima. Aproveitando esse gancho que você fez com a relação nacional, com as condições nacionais, como que você lê esse desdobramento da crise e a relação da pandemia na condição brasileira? Por exemplo, na divisão nacional do trabalho, em que mais de 40% da força de trabalho ativa é informal, ou também nas relações do próprio Estado, visto justamente que o Estado brasileiro tem gastado com remédios econômicos, né, nessas últimas crises. Então, como que você analisa a seriedade, digamos assim, dessa crise com a pandemia no cenário nacional? Tiago, essa é uma pergunta complexa para fazer, porque a estrutura do mercado de trabalho brasileiro, historicamente, é uma estrutura bastante perversa. Historicamente, quer dizer, o processo de industrialização no Brasil dos anos 50, que foi feito em paralelo a uma expropriação brutal da população do campo, se apoiou fortemente numa massa de trabalhadores completamente sem direitos. Eu recomendo sempre a releitura do trabalho do Francisco de Oliveira, que eu acho que, a meu juízo, é um dos mais primorosos, A Crítica da Razão Dualista, onde ele mostra muito claramente, é o primeiro que prova isso, como o processo de industrialização se apoiou diretamente numa massa de trabalhadores sem contrato, sem direitos, etc., que constituíram uma malha de não era microempresa, mas era uma malha de unidades de trabalho que garantiam a existência do ingresso no Brasil dessas fábricas de linha branca, das fábricas de automóvel, etc., que era o borracheiro, era o consertador de televisão, era o consertador de rádio, era o cara que conserta a geladeira, que era uma malha capilarizada de serviços que agregava valor e permitia a implantação do processo industrial. Até então, essa massa popular era vista como marginalidade, como população excessiva, superpopulação, etc., etc. Não é possível analisar o caso brasileiro hoje
e as formas da divisão de trabalho, tanto nacional quanto internacional, sem levar em conta que essa experiência não é nova na situação brasileira e que trabalhadores sem vínculos, sem contrato, podem integrar a malha produtiva de valor, permitindo que determinadas empresas ou determinadas corporações se instalem, reduzindo os seus custos, tanto na instalação dessa malha, que seria necessário, que é a malha de reparos, a malha de serviços acoplada, no caso da industrialização, quanto sem pagar. Não precisa nem implantar, nem pagar o trabalhador. Então, é algo que a gente tem de pensar. Nós já estamos assistindo o processo de precarização da força de trabalho de maneira intensificada a partir dos anos. Ela começa nos anos 70 no Brasil, de novo, ela recomeça nos anos 70, se intensifica nos anos 80 e tem um salto enorme na década de 90, a década chamada década da reestruturação produtiva, do toyotismo, vestir a camisa, etc., é simultaneamente uma década de demissões e de recontratação, em parte por terceirizados, quaternalizados, etc., que não sabem mais, eles não sabem nem que empresa os contrata, porque eles trabalham na outra empresa. Além da precarização aberta, que já existia no Brasil e que reaparece agora na forma da uberização, economia de plataforma, etc., como uma novidade internacional. Tá? Então, a gente não pode esquecer que a gente já convive com essa tragédia há muito tempo. Só que agora essa é uma tendência internacional. Então, essa é uma discussão que é uma discussão profunda, a gente tem de fazer um debate profundo sobre a configuração da classe trabalhadora contemporânea. Porque nos anos 50, mesmo no Brasil com essas características, a expectativa desses trabalhadores era conseguir um trabalho com carteira assinada. E, aliás, a vida social era pautada pela carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada era, por decreto, vagabundo e era enquadrado nas leis de vadiagem, se fosse, que é uma forma de controle do processo de trabalho, e a polícia prendia, como sempre, a polícia estava ali exatamente nos pontos de movimentação dos trabalhadores e prendia por vadiagem aqueles que não tivessem carteira assinada. Só que era uma proporção enorme da população, como volta a ser. Só que agora não se quer mais essa carteira. Estou inventando, inclusive, uma outra carteira sem direitos. Então, essa é uma reconfiguração agora internacional, numa escala que seguramente não tinha nos anos 50. Então, a gente vai precisar entender que classe trabalhadora é essa, dividida assim, meio a meio, entre uma classe, que é uma parte da classe trabalhadora que ainda tem direitos e uma parte que não tem direitos. O que traz problemas objetivos e subjetivos na configuração dessa classe trabalhadora. Uma parte dessa classe trabalhadora não quer subordinação direta ao patronato. Prefere viver, trabalhar 12 horas, mas não ter patrão. A gente precisa entender isso. Isso não é uma burrice só deles. É também uma experiência e um sofrimento da relação patronal que aparece. Eu acho que essa é uma questão séria, eu acho que a gente não tem como explanar sobre ela aqui, vai tomar todo o tempo do nosso encontro. Eu acho que dia 1º de julho, se eu não me engano, eu vou estar num encontro com o Ricardo Antunes, justamente sobre a questão da classe trabalhadora. Acho que esse é um debate fundamental. O Estado brasileiro é um Estado voltado para atender os interesses das classes dominantes. Sempre foi. Então, não é novo. É verdade que nós tivemos, desde os governos democráticos, algumas parcelas pequenas para minorar o sofrimento das massas, dos recursos públicos.
sempre foram parcelas muito pequenas, e mesmo essas parcelas pequenas foram o tempo inteiro questionadas, etc., ou foram feitas de maneira a favorecer as classes dominantes, como, por exemplo, o FIES, né? O financiamento da educação, que, embora seja uma política que pretende ajudar a maioria da população a ter acesso à universidade, na verdade, é uma política de financiamento público para as instituições privadas, que cresceram brutalmente nesse período, enquanto essa mesma política endividou, de maneira muito dura e muito feroz, a juventude, sobretudo a juventude trabalhadora. Então, a situação, então, se ainda havia espaço para migalhas, o golpe de 16 é a evidência que é zero migalha dali para frente. E, se puder, retoma as migalhas que estão sendo concedidas. E o governo, o desgoverno, ou sei lá o nome que se dê a essa coisa, Jair Bolsonaro, aí não é só não vai recurso, não é só retirar os recursos, é atacar fisicamente. O que é bastante visível na atuação no campo brasileiro contemporâneo, especialmente com relação aos indígenas, aos quilombolas, com relação à mineração e com relação à extração de direitos dos trabalhadores urbanos. Mas a gente tem gastos. Basta lembrar que a reforma da Previdência, que foi feita no governo Temer, sabia que o empresariado devia 450 bilhões à Previdência, que essa dívida, em boa parte, é de dinheiro que foi roubado dos trabalhadores, porque os empregadores retiraram a parcela do salário dos trabalhadores e não repassaram para o Estado. E, ainda assim, fizeram uma contra-reforma da Previdência, porque aquilo não é reforma, é uma contra-reforma da Previdência, esquecendo, passando a esponja na dívida empresarial. E assim sucessivamente, se a gente olhar o que foi feito de lá para cá, foi abrir a porteira para o reingresso de exportação de capital brasileiro ilegal, que voltou sem pagar imposto, isso é uma sequência de favorecimentos ao grande capital seguidos. Já havia no governo Lula e Dilma, mas, a partir do golpe, isso vira... Eu usei a expressão avalanche. Vira uma avalanche que talvez tenha mais a ver com outras perguntas adiante, quando a gente for pensar a configuração política do golpe. Virgínia, eu queria agradecer, eu acho que na tua fala fica bem claro a situação dramática, né, em que a gente se encontra já quando a pandemia chega, né, e a dificuldade que decorre disso para a classe trabalhadora, né. Então, pensando nisso aí, também nessa questão, né, do processo que iniciou com o golpe de 2016, a gente gostaria de aprofundar um pouco a caracterização dos interesses burgueses mesmo, e pensar nos interesses das frações burguesas nesse momento, né? Você avalia que tem uma luta intra-burguesa com interesses distintos acontecendo, né? E quais seriam um pouco essas diferenças de interesse e como isso tem se configurado no Brasil? Camila, de novo, são questões que merecem quase que um tratado. Em primeiro lugar, sempre há disputa interburguesa. Em nenhum momento deixa de haver disputa interburguesa, porque o capital e o capitalismo é um modo extremamente competitivo, e se eles puderem pegar, se o prato deles estiver cheio, para puder tirar do prato do vizinho, vai tirar. Então, e eu estou falando entre capitalistas, eu não estou nem falando aqui com relação à classe trabalhadora. Então, disputas interburguesas são corriqueiras. Disputas a um determinado grau não são, porque podem comprometer a própria dominação do conjunto da classe. E o golpe de 16 é algo que chega perto disso. Não as lutas sociais, mas o próprio golpe.
A definição das frações de classe é hoje alguma coisa de extremamente complexa. É bom sempre lembrar que, para o Marx, as frações do capital são partes de um todo. Por isso o nome é fração. A fração não é uma coisa isolada. A fração é parte de um todo. E isso, o Marx é muito cuidadoso com isso, e a gente nunca pode esquecer disso, porque capital é uma relação social de extração de mais valor pelos detentores das condições da riqueza social acumulada, capaz de permitir essa extração de mais valor. E, portanto, capitalismo é uma relação social que reduz o conjunto da humanidade, tendencialmente, à condição de força de trabalho. É lógico que ninguém é só força de trabalho, é evidente, né? Nós somos seres humanos, sociais, etc. Temos inúmeros interesses. Quem reduz isso à força de trabalho é o capital, né? A condição de vida é vender força de trabalho. Isso quer dizer que as frações, por exemplo, fração bancária, como está no texto do Marx, fração industrial ou fração comercial, todas vivem do mesmo mais-valor extraído em processos industriais. E processo industrial não significa, no Marx, necessariamente processo fabril. Significa forma de extração de mais-valor. Então, isso é bem importante de entender, porque são 3 frações, que são as que a gente vê mais usualmente, né? Capital comercial, capital bancário ou capital industrial, porém, elas são uma unidade na reprodução do capital. O capital só se reproduz com as 3 funcionando entre elas e brigando entre elas, cada um por um pedaço do mais valor. Perceberam? Então, a primeira coisa é ter bem claro isso. A segunda coisa é ter claro que, para além dessas frações mais visíveis, a estrutura de centralização e concentração do capital contemporâneo abre novas divisões no interior da grande propriedade capitalista. E, se por um lado reduz o número dos grandes proprietários, por outro lado, aumenta o número dos prepostos do capital, ou, em outros termos, daqueles que são necessários para que o capitalismo funcione na sua tarefa de extração de valor. Portanto, agrega uma camada de capitalistas que não são mais os donos últimos, mas que são capitalistas igual no funcionamento do capitalismo. Então, esse é um complicador grande. Segunda divisão, que não é nova, que já foi estudada principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, e principalmente a partir do texto do Lenin do imperialismo, é a escala da propriedade. Isso foi trabalhado como capital monopolista, por exemplo, que é uma definição muito interessante, mas eu não sei se ela dá conta totalmente para as características atuais, mas você tem uma escala de centralização e concentração em que alguns são mega proprietários, outros são grandes proprietários, outros são médios e outros ainda são pequenos proprietários. Eu não estou falando do microproprietário. Então, tem uma diferenciação, que é o que eu chamo de diferenciação de escala. Então, discutir o golpe de 16 e as frações envolve ter bastante cautela para evitar colocar as coisas de maneira mecânica nesse processo. Eu acho que a gente ainda não chegou numa análise completa desse fenômeno, até porque nós estamos tendo de analisar tantas coisas ao mesmo tempo, de lá para cá, que a situação a gente tem de trocar a asa do avião com o avião voando, né? A gente está reparando, consertando, em pleno voo, pior do que voando, caindo. Então, mas, ainda assim, o golpe de 16, a meu juízo, mostra 2 coisas. Mostra dois processos de tensão que não são irrelevantes. O primeiro deles foi o apoio muito decidido dos governos do PT à
configuração de uma camada de mega burgueses, que eram chamadas, eu acho péssimo o nome, as campeãs nacionais, porque isso aí é muito entrelaçado, o capital dessas empresas, inclusive, mas elas nasciam, de fato, nasceram no Brasil, eram brasileiras, uma boa parte delas. Então, você tem um impulso muito forte a essas mega empresas. Não nascem nos governos PT. O nascimento delas vem lá dos anos 80, e, portanto, é importante lembrar que elas também pressionam o governo PT para a sua atuação. E, de alguma maneira, o PT se torna, nesse momento, na felicíssima expressão do Aurelino Coelho, uma esquerda para o capital. Ela é uma esquerda que defende e estimula esse grau de centralização e concentração. É evidente que aí há uma tensão entre capitais de menor porte e esses capitais de grande porte. Quem introduz a brecha fatal é a Lava Jato. A Lava Jato, com todo o apoio estadunidense que tem, etc., o papel fundamental que ela cumpre vai ser de isolar, de separar essas frações do mega capital de um lado e os outros para baixo, que vão exigir, olha bem, a contradição total, a grande burguesia, essa que está representada na Fiesp, é grande, não é a mega. A mega não está na Fiesp. Pode até estar lá, mas a Fiesp não é a sua representação fundamental. Ela tem vários outros órgãos de representação, nós não vamos entrar nesse detalhe, senão a gente não sai mais aqui hoje. Mas essa mega propriedade, nesse momento, perde a sua própria base burguesa de sustentação. Essa megona lá em cima, tá certo? JBS, os grandes bancos, o exemplo maior de todos é Odebrecht. Isso aqui vai acontecer e normalmente as pessoas não entendem porque é que eu atendo e desligo e vão ligar de novo, e vai ligar de novo até cansar. Se eu deixar lá longe, aí fica fazendo barulho. Bom, então, depois vocês cortam. Então, essa tensão é evidente no golpe de 2016, em que a gente vê uma parcela de burguesia grande. Eu não estou falando que ela é pequena, atenção, ela é grande, mas ela não é mega. Uma burguesia grande que vai arrebanhar seus quadros, burguesias menores, exigindo do governo que tenha o mesmo tratamento que as grandes. As grandes não enfrentam, elas não enfrentam essas burguesias. As grandes aderem ao golpe. Esse golpe, portanto, cria uma situação inusitada, que eu chamo da bola de neve e avalanche. Quando eles dão o golpe, a única coisa que eles sabem que estão dando um golpe. A primeira coisa, todo mundo sabe que foi um golpe. Eu não tinha nenhuma razão jurídica para depor a presidente Dilma, e o argumento de que o impeachment é político é um argumento calhorda, porque ele é de fato exercido por uma casa política, mas ele tem de ter substância jurídica para ocorrer. E não tinha, todo mundo sabia que não tinha. A situação é uma situação absolutamente vergonhosa. Então, o golpe não é um golpe simplesmente das burguesias grandes contra as megas. O golpe resulta de um conjunto de circunstâncias extremamente complicado que vão contribuir para que a única saída para eles tenha sido o golpe. Não se esqueçam que o golpe tem a Lava Jato, e a Lava Jato está espremendo os calcanhares de uma boa parte dos parlamentares que queriam acabar com a sangria. A Lava Jato está dividindo cada vez mais esses setores da burguesia com o apoio de uma mega burguesia, que é a Globo, e com o apoio dos Estados Unidos. Então,
tudo, essas contradições têm de ser integradas, senão depois a gente faz um fio muito simples, mas não pega, não agarra o processo, não consegue pegar exatamente o que foi o processo. Então, a gente tem a Lava Jato, a gente tem um parlamento completamente corrompido, alguma que continua sendo, mas ali é de uma, que naquele momento é de uma disfarçatez absoluta. A gente tem um PSDB que acha que será o herdeiro natural do golpe e que já antecipou o golpe desde 2014, na reeleição da Dilma, tentando contestar o processo eleitoral e tentando falsificar as posições políticas. Aliás, ali é um período de falsificação muito rico, porque o PT, a Dilma é eleita, no dia seguinte propõe a política que era a política do Aécio, e o Aécio, no dia seguinte, propõe no parlamento a política que era defendida pela Dilma. Então, ali a gente está no terreno das falsificações e empulhações as mais terríveis de todos os lados. Então, reparem, o golpe de 16 é um conjunto, a gente ainda pode ter aí os interesses estadunidenses na Venezuela aí, ó, no petróleo, lógico, a Venezuela também tem petróleo, mas no petróleo, na Petrobras, então, a gente pode ter, mas não é nenhum desses isoladamente que pode explicar o golpe. O golpe, aquele golpe só acontece nesse conjunto de circunstâncias, que ainda tem outras circunstâncias que é importante acrescentar, que foi o crescimento do movimento popular em 2013, que era popular, e, a partir dali, a mudança na configuração burguesa da direção das forças políticas da burguesia, que deixa de ser a direita tradicional Globo, e, com o apoio da própria Globo, ascende uma direita proto-fascista, que tinha, se vocês olharem o time de jornalistas da Globo, agora criticando o Bolsonaro, vale lembrar que há 4 anos atrás esse time estava apoiando. Eles ficaram horrorizados com a fala do Bolsonaro, mas estavam apoiando as iniciativas Bolsonaro. Então, portanto, por isso que eu chamo que esse golpe é um golpe bola de neve. É aquele que você junta forças díspares para jogar uma bola de neve de cima da montanha. Você sabe para que lado vai a bola, mas ninguém controla aquele raio daquela bola. Ninguém pilota aquele troço. E essa bola vira uma avalanche. E que avalanche é? Devastação dos direitos dos trabalhadores, que era a única coisa que unificava esse grupo todo, e alteração de várias instâncias públicas e estatais de direitos dos trabalhadores. Então, o golpe foi isso. É uma avalanche. Na sequência do golpe, Temer vai ter 3%. 3%. Isso não é nem aprovação, é erro, é margem de erro. Ele tinha uma margem de erro. E mesmo ao longo desse período não conseguimos ter elementos mais fortes de unificação de uma pauta de esquerda consistente. Eu mesma tentei várias vezes, fiz parte de todas as tentativas da criação de uma frente de esquerda, que não saiu. E porque, aí isso também é outro tema, mas depois a gente pode voltar a ele. Então, portanto, com relação às frações, seguramente o golpe foi apoiado por frações que não eram da Mega, mas a Mega aderiu. Além do que, mesmo que ela não aderisse, ela continua sendo Mega. E, portanto, ela consegue emplacar os seus interesses mais do que as outras. Mas, não obstante, o Eduardo Costa Pinto fez um vídeo essa semana, ou finalzinho da semana passada, em que ele mostra como cresceram algumas empresas nos últimos 4 anos. E, por exemplo, o Luciano Hang, dono da Havan, saltou para um dos maiores bilionários brasileiros na lista Forbes, assim como saltou a sua empresa. Então, a gente ainda não tem pesquisa exatamente sobre isso, a gente vê
que ele, que representava essa grande, que não era mega, está dando um salto nesse período, mas está dando um salto muito próximo ao poder político. Como diz Olavo de Carvalho, ele é o Zé Carioca, né? Ele se veste de papagaio, ele é um papagaio, mas é um papagaio que está fazendo dinheiro. Então, o problema é que, dois problemas. Em primeiro lugar, não é possível nenhum Estado satisfazer a todos os setores da burguesia. Não é possível. Alguns deles vão entrar pelo cano. No caso do desgoverno Temer e do despautério Bolsonaro, todos estão entrando em crise. Alguns, assim, porque o crescimento econômico que estava prometido não veio. Não há projeto, não há encaminhamento. Há um projeto de cada um ali meio que por si. Eles sabem que isso é um problema. Eles sabem disso. Mas, de alguma maneira, o que foi uma união circunstancial não resultou até aqui num partido burguês. Claro, o Bolsonaro e o seu protofascismo assumem exatamente esse espaço. A gente já pensando um pouco nesse contexto, né, do bolsonarismo, o jornal Universidade à Esquerda tem uma análise um pouco de que o bolsonarismo teria feito uma aposta mesmo de que os impactos da crise econômica seriam sentidos com mais intensidades e mesmo antes do que os impactos das mortes pela pandemia, né? Por isso levaria aí um movimento mesmo da população de requerer a abertura econômica, né? De ter uma posição contrária ao isolamento social, enfim. A partir um pouco desses impactos, né? Tanto são sentidos pela classe mais pauperizada, mas também pela classe dominante, né? Como a crise pode ter um impacto no apoio fiel ao bolsonarismo, né? Tem um caminho de maior fragilidade para o governo ou um sentido mesmo de acirramento do que seria uma violência maior, um regime de maior violência, né? Quais os caminhos podem levar esse impacto? Um pouco por aí, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Bom, eu não sei se eu entendi bem a análise que vocês estão fazendo, de que o impacto econômico seria sentido primeiro pela população do que o impacto epidêmico. De qualquer maneira, eu não tenho bem certeza disso. Eu acho que a loucura do protofascismo, ou do risco de fascismo que o Jair Bolsonaro encarna, é a de que ele precisa permanentemente mobilizar suas bases atacando todos os setores e todas as áreas aonde tenha conquistas ou tenha sobrado conquistas de tipo democrática. Não é nem nada de socialista ou socializante, porque a gente praticamente não tem nada disso. Então, a reação do Bolsonaro à epidemia, do presidente Bolsonaro, é muito peculiar, é diferente de todos os outros, né? Diferente, inclusive, do Trump, que é o modelo dele, né? O presidente dos Estados Unidos, porque ele não acredita na pandemia. Ele, de fato, não acredita na pandemia. E ele acha que é uma gripezinha e que tem de deixar o povo pegar, tem de isolar os velhos. Ninguém sabe como é que faz para isolar os velhos, mas tem de isolar os velhos. Pronto, que são os fracos. O resto vai passar, vai fazer a tal imunidade de rebanho, etc. Porque o pânico dele, e eu acho que é o pânico também do Guedes, que levou uma semana, tati-bitati, quase 10 dias, sem conseguir ter nenhuma reação diante
do início da pandemia aqui no Brasil, a reação deles é dizer não, não pode parar a economia. Eu acho que não tem nem cálculo. É imediato, é do fígado. Eles são a expressão dessa avalanche. Eles estão em cima da bola. A única coisa é dizer, não, não pode, não pode. Mas como é que faz para não parar a economia com uma pandemia? Mata todo mundo que está no frigorífico? O frigorífico para com 30% dos trabalhadores contaminados. Não tem nem como fazer de outro jeito. Isso não é uma questão de escolha. E eu acho, ao contrário, que o Bolsonaro tentou emplacar, tentou estimular saque para usar a força, para estimular os seus bandos armados. Não conseguiu. Esse é outro tema que a gente teria de investigar depois. Mas qualquer um que estivesse assistindo a fala do Jair Bolsonaro no começo, o tempo todo ele estava ameaçando a população, vai começar a fazer saque, vai começar... Teve pouquíssimo saque. A população estava atenta à pandemia. Ele quem estava estimulando. E o estímulo disso é para excitar os seus bandos armados, que isso ele não parou de excitar hora nenhuma. Só agora, nas 2 últimas semanas, é que tem uma certa baixa do saculejo, mas mesmo assim a gente não sabe se é duradoura, mas então, a questão do impacto econômico é de longa duração. Não é simplesmente, não há uma solução imediata e não há, da mesma maneira que para a pandemia, não tem remédio mágico. Como no caso brasileiro nós estamos com um governo proto-fascista, somente a luta vai conseguir fazer com que a saída dessa pandemia possa acenar com algumas condições melhores para a massa dos trabalhadores. Deixar da própria sorte, a tendência é mais violência para conter os trabalhadores, mais violência policial, e nós já somos campeões internacionais de violência policial, mais violência policial e mais retirada de direitos. Lógico, uma coisa é o que eles querem, outra é o que é possível fazer. Então, no meio da pandemia, vem o conjunto de lutas nos Estados Unidos antirracista e contra a violência policial. Uma luta que hoje está no centro das lutas no mundo, porque, se a gente lembra, na França, dos coletes amarelos, a violência policial foi alguma coisa de brutal. O racismo na polícia francesa atravessa, não vou dizer que todos os policiais são racistas, mas existe um racismo corriqueiro, né, que agora usam o termo estrutural, na vida social. Se a gente olha o Chile, das manifestações do Chile, a violência policial, o tanto de gente que ficou cega no Chile e na França por conta das balas de borracha, que os policiais apontaram para o rosto, apontaram para o olho, então eles não foram cegos sem querer. Pode ser que um ou outro tenha sido por erro, mas isso foi pontaria, esses policiais têm aula de pontaria. Então, é alguma coisa de... Assim, a violência policial é algo que está subindo no mundo. A meu juízo, essa violência acompanha o aumento da massa de trabalhadores expropriados da terra de um lado e expropriados de direitos de outro, cuja contenção se faz como? Como a burguesia pode conter essa massa de trabalhadores que não tem mais contrato de trabalho? Portanto, a tendência a subir a violência é grande.
da mesma maneira, e em paralelo, uma tendência a subir formas de convencimento, mas que não estavam dando conta. Se o convencimento com mais violência não funciona, quem entrou? Fascismo. E, bom, essa é uma discussão grande, porque a pergunta é: a tendência é haver acirramento da violência ou ter um novo golpe? O mercado e o capitalismo entregue a sua própria dinâmica, a tendência é aumenta o convencimento e aumenta a violência. Nas condições atuais, no caso brasileiro especificamente, diferente nisso um pouco dos Estados Unidos do Trump e de outros países com governos de extrema-direita, o fascismo encarnado por Bolsonaro se baseou em elementos reais e dramáticos. Primeiro elemento, as classes trabalhadoras de todos os tipos perderam o norte de sua luta no século XXI. Essa perda é alguma coisa que cobra muito caro para as gerações futuras. O deslocamento, o PT fez coisas, os governos PT tiveram muitas coisas interessantes, de melhor aqui, melhor ali, bolsa aqui, Minha Casa Minha Vida acolá, todos esses com grande apoio ao empresariado, porém não asseguraram direitos, não asseguraram a capacidade dessas classes trabalhadoras de conservarem os seus direitos. Então, portanto, e muito precocemente, elas próprias foram sentindo os efeitos desse tipo de política. Né? Dizer que você é classe média porque você comprou uma motocicleta. Então, a gente tem aí esse é um dos elementos. O segundo elemento é que essa reunião burguesa em torno de uma solução de força homofóbica, machista, violenta, racista, etc., a meu juízo, mostra que a direção da avalanche é uma direção que leva para o fascismo. Tem de parar essa avalanche. E não vão ser eles que vão parar. É a gente que vai ter de parar esse negócio. Eu não... Assim, nós estamos há 1 ano e meio de governo Bolsonaro, toda semana ele ameaça com golpe. Então, que ele quer dar um golpe, todo mundo já entendeu. Que ele gostaria de dar o golpe, todo mundo já entendeu. Com ou sem as Forças Armadas, contra as Forças Armadas, isso está colocado. Que ele possa dar o golpe depende, por mais que a gente ache que a gente não tem nenhum efeito, a nossa luta tem efeito, sim. A nossa luta tem. Então, depende dele conseguir. A classe média bate panela agora aqui no meu bairro todo dia contra Bolsonaro. E eu vou lá bater panela. Eu não vou todo dia, porque, como hoje, por exemplo, eu vou estar presa aqui. Mas vocês já viram os memes, né, que circulam por aí do povo que faz exercício respiratório, se respira bem, enche o peito, vai lá na janela e grita: "Fora Bolsonaro!" Então, são várias gravações, são todas muito engraçadas, etc. Então, a figura do golpe está colocada. A gente não pode esquecer. É evidente que há uma configuração nova nas 2 últimas semanas. Eu acho que a gente precisa ter calma para analisar essa configuração nova das 2 últimas semanas. Virginia, acho que só para tentar esclarecer um pouco o que a Camila estava colocando na questão anterior, que nos parece que uma das características fundamentais do bolsonarismo é a capacidade de empurrar o ônus para o outro, né? Para o STF, para o Congresso, para os partidos de esquerda. Não à toa que eles se autodenominam como uma própria revolução em andamento, né? E isso nos ajuda a entender que, na verdade, por mais que hoje a gente esteja numa condição degradante, quase sendo epicentro da pandemia,
não necessariamente isso significa uma perda de apoio popular do governo, né? Pelo contrário, inclusive, porque ele tem se colocado como aquele que luta contra tudo e contra todos, justamente para evitar que a crise econômica avance, digamos assim. Isso um pouco da nossa preocupação de fazer uma leitura que, na verdade, esse conjunto de situação pode, inclusive, favorecer o Bolsonaro a aumentar a sua base de apoio. E aí eu queria linkar com uma questão, já que você tratou de que o golpe está dado, que o golpe é uma das funções do bolsonarismo, que é um dos horizontes. Você mencionou agora no final, eu queria saber um pouco mais para você quais seriam, então, essas condições para se dar um golpe, quais seriam as frações mais favoráveis a esse golpe, esse radicalismo. Vamos aqui. Eu não tenho certeza se aumenta a base de apoio bolsonarista nesse tempo, se aumentou. Aparentemente, ela se reduziu um pouco. Ela não aumentou, ela se reduz um pouquinho, o que significa que ele continua tendo uma base expressiva, né? Ali entre 20% e 25% que continuam bolsonaristas. E lógico que o argumento do bolsonarismo, você tem razão, vocês, né, do jornal têm razão, é o argumento econômico. Vocês não deixam a gente trabalhar, então, portanto, a gente vai para o buraco. O problema é que o buraco está na frente. Então, é um discurso, o discurso do bolsonarismo é sem contradição. É um discurso de convicção sem contradição. Então, esse é um problema severo da construção de bolhas por WhatsApp, especialmente, onde você nutre uma população unicamente com determinadas informações. Então, com informações, vírgula, né? Com determinado viés de manipulação, porque não chega nem a ser informação. Então, só que isso, é lógico que o conjunto das burguesias adere, em parte, a essa fala. Daí a gente vai ver um comportamento esquizofrênico, adere a vamos voltar a trabalhar, etc. Mas também diz fica em casa. Mas diz como? Se você pode, fique em casa. Para quem não pode, vá trabalhar. Então, você entra no Banco Itaú ou nos principais bancos, está lá, fique em casa. Bradesco, fique em casa. Mas quem fique em casa? Não, eles estão fazendo um jogo complexo em que, por um lado, eles querem que as suas atividades econômicas sejam consideradas prioritárias, dane-se a saúde dos seus trabalhadores e do entorno, porque não é só dos seus próprios trabalhadores, é de todo o entorno, e, de outro, eles não molham a mão na sujeira bolsonarista de negar a pandemia, percebe? Então, a gente está assistindo um comportamento bem desse tipo. Eu estava, nesses dias, voltando a pesquisar a filantropia empresarial sobre a pandemia. Ainda não tenho os principais elementos, não posso adiantar, mas foram 5 bilhões de reais recolhidos através de uma fonte do GIF, que montou uma plataforma de doações, e são 5 bilhões de reais de doações empresariais. Então, não é uma brincadeira pequena. Tem uma atuação. Então, repare, eles jogam dos dois lados. Eles querem, de alguma forma, garantir a abertura das suas empresas, mas sabem que se abrir a empresa e cair todo mundo doente, não vai adiantar nada. Pode ser mais longo ainda, ou se abrir a empresa para exportação e os outros países disserem não, do Brasil não vem. Então, são situações que são um pouco mais delicadas. É verdade que é por aí mesmo que joga o Bolsonaro, mas ele não joga só com isso, né? O grupo bolsonarista
está baseado na doutrina de segurança nacional da década, elaborada no final da década de 40 pela Escola Superior de Guerra, que foi, digamos assim, a matriz ideológica do golpe empresarial militar de 64, e foi por essa matriz que se expande a tortura. Qual é a matriz? A matriz é que as Forças Armadas não devem mais centralizar sua atuação na defesa de fronteiras, na defesa da nação, mas sim atacar o inimigo interno. E o inimigo interno é o comunismo. Quem é comunista aí é alguma coisa de bastante complicado, mas, portanto, o que se constitui é que a nação teria uma doença, que é uma infiltração, naquela época era uma infiltração soviética ou cubana, para atacar o Brasil. Bom, não tem mais União Soviética e é muito difícil que Cuba possa invadir o Brasil, por razões mais óbvias. Então, Cuba está estrangulada pelo gigante estadunidense há 60 anos, e nos últimos 20 anos esse estrangulamento, bom, agora, no governo Trump, esse estrangulamento está fechando a torneira de maneira brutal. O grupo bolsonarista assim, do ponto de vista da organização da sua reflexão, é ainda pior do que a doutrina de segurança nacional. A doutrina de segurança nacional previa um alinhamento automático com os Estados Unidos, que eles chamavam do alinhamento continental. O Bolsonaro se alinha com o governo Trump, não é com o Estado, é com o governo Trump. Isso faz com que os alinhamentos com o Estado americano, que são muitos no Brasil, de empresários, da Lava Jato, disso, daquilo, sejam os mais díspares. Não sejam... Você não tem... A tentativa bolsonarista é de enfeixar o conjunto das relações continentais, do eixo continental, a partir dessa loucura olavista, que é... O Olavo de Carvalho não está sozinho no mundo. Tem alguns outros, Steve Bannon, tem alguns outros no cenário internacional. Mas o Bolsonaro é o que vai mais longe na direção de práticas de tipo fascista, que nós temos de impedir. Então, ele é filho da ditadura, ele é expulso pela ditadura do Exército, depois é reintegrado, mas é expulso. Ele é filho da ala que se insurgiu contra a ditadura, de militares, que se insurgiu contra a ditadura, né? O episódio Silvio Frota, e que depois vão ser alijados e vão constituir a base de seguranças privadas, de empresas de seguranças privadas, das quais isso gera uma espécie de limbo entre efetivos das forças policiais e efetivos privados. É proibido pela lei, mas todos fazem, no país inteiro, no campo e na cidade. A ponta desse fenômeno, a ponta mais escandalosa desse fenômeno é Rio de Janeiro, com as milícias. Mas, se formos olhar a mescla, de novo, não são todos os policiais, não são todos os soldados que estão metidos nisso, etc., mas esse se apresentou como um caminho natural e elogiado para integrantes das forças repressivas. Isso é, fazer carreira paralela em algumas iniciativas privadas, mesmo que isso fosse proibido. Então, a gente tem o caso do general Heleno, ele já estava reformado, mas foi para o COI, para o Comitê Olímpico, para ganhar uma fortuna. O resultado é que agora ele acha que 30 mil é muito pouco como salário, porque ele estava ganhando 90 mil. Então, você vai configurando uma parcela, inclusive das forças repressivas, cujo salário vai além por fora.
e, portanto, tem interesse em produzir insegurança para vender segurança privada. Produzir insegurança pública para vender segurança privada. Mas o caso no Rio de Janeiro é uma coisa muito clara. Esses grupos que não são homogêneos, que não estão fechados numa disciplina única, que são muito diversificados no Brasil e que eu espero não expressam o conjunto das forças policiais, no caso brasileiro, são esses grupos que constituem a verdadeira base social do Bolsonaro. Ele tem um empresariado acostumado a usar esse tipo de segurança privada para resolver os seus problemas privados, e mais, é uma grande quantidade de homens armados que aderem à postura Bolsonaro, que é a postura da defesa da violência, da defesa da tortura, da defesa da morte como política. Daí é o perigo Bolsonaro. Outros generais podem ser tão sanguinários quanto ele, mas não têm a mesma capacidade de mobilização, a mesma história de mobilização que ele. É lógico que isso ameaça até as Forças Armadas. Se você tem um grupo, bandos armados que possam resolver, enfrentar, por exemplo, uma determinada parcela policial, quem que garante aí quem tem mais força, quem tem menos força? Isso aconteceu na Alemanha. Isso aconteceu na Itália. Os bandos armados enfrentaram as forças institucionais, dividindo as forças institucionais e depois integrando, passando a ser essa força institucional como as SS, no caso alemão. Mas, portanto, é alguma coisa de muito sério com a qual a gente está lidando e todas as lutas são fundamentais, mas não de qualquer maneira, né? Não de qualquer jeito, porque fascismo é expressão da exacerbação da impossibilidade dos grupos capitalistas de organizarem a sua própria dominação e, portanto, entregam na mão de um fascista o exercício dessa violência. E essa violência vai se voltar contra a parte deles, se ela vencer institucionalmente. Então, isso aí, o que me preocupa, você estava falando, né, das condições atuais, é muito preocupante a gente ver generais hoje comandando jagunçada no interior de Minas, no Pará, na Amazônia, e eu não duvido que também Santa Catarina, Rio Grande do Sul, porque a gente conhece a atuação das polícias contra determinados setores da população. Eu estou falando especificamente do MST, por exemplo, da violência e dos assassinatos cometidos sobre essa parte da população. Há um apoio, o apoio se mantém, que é um apoio não só dessas bases armadas, e que parece que uma parte está recuando, por incrível que pareça, pelo menos nesse momento, mas continua o apoio das igrejas, não só neopentecostais, também de uma parcela da Igreja Católica, de extrema-direita, que apoiou e apoia Bolsonaro. Então, a gente tem aí também cisões dentro da Igreja Católica, e nós sabemos disso, na qual setores da Igreja Católica integram também esse grande conjunto do que a gente chama de teologia da prosperidade, que é a teologia do empreendedorismo social que vai juntar. Olha lá, como um passe de mágica, vai juntar com o empresariado, tentando convencer que entregador de aplicativo é empresário, é empreendedor. Eu acho que a gente teve um panorama, né, na tua fala bom em relação aos setores, né, e às disputas internas. E eu queria já poder retomar um pouco a nossa conversa para
para a gente ir para um bloco em que a gente discute mesmo essa condição da classe trabalhadora se colocar em oposição a esse movimento, né? Então, queria só começar esse bloco de perguntas, né, pensando um pouco em como os partidos de esquerda têm se posicionado e podem se posicionar nesse sentido. E daí a gente tem visto que boa parte dos partidos tem apostado majoritariamente numa via ainda eleitoral para combater, né? Queria que se você pudesse falar um pouco o que pensa desse posicionamento e quais outras saídas, né, a gente teria enquanto esquerda para se colocar diante desse desafio, né, que é a tarefa de se colocar contra o bolsonarismo. Bom, desde finais do século XIX, voltando lá para o final dos anos 1800, o debate sobre a importância do parlamento e do uso do parlamento, o debate da democracia, etc., é um debate muito importante no interior da esquerda. Então, é evidente que não desapareceu a importância do debate parlamentar e da atuação parlamentar na luta das classes trabalhadoras. Porém, lá desde o final do século XIX, a gente sabe que o caminho unicamente eleitoral é o caminho da burocratização dos partidos, é o caminho da incorporação dos eleitos a um novo patamar de renda, a uma nova maneira de viver, a apartamentos de luxo, restaurantes disso, restaurantes daquilo, e a encontros com os, digamos, com o andar de cima, com os setores das classes dominantes, que tendem a afastá-los decididamente das suas bases sociais. Então, a primeira coisa é a luta dos partidos, e os partidos seguem sendo importantes. Porém, uma saída unicamente parlamentar é a morte da esquerda. Uma esquerda só é esquerda porque organiza ou faz parte da organização de setores populares. Isso é Gramsci. Isso é Lenin, se a gente quiser também. Não é simplesmente a organização do partido, mesmo que esse partido seja um partido de vanguarda, como sugeriu Lenin nas condições da Rússia no início do século XX. Só é esquerda porque mergulha na vida social, porque faz parte dessa vida social, porque integra essa vida social, integra as lutas que emergem ali como lutas importantes do ponto de vista da consciência, do ponto de vista da prática, etc. Então, não faz só isso, também contribui com essas lutas. A formação política não deve ser para dizer aos militantes o que eles devem fazer. É para trazer para os militantes os conhecimentos que eles não tiveram tempo de acumular na luta e para analisar o que é que os dominantes estão fazendo. Olha lá, onde é que você está lutando, tá certo? Isso é absolutamente essencial. Desgraçadamente, a partir do início dos anos 90, em especial de 92, da queda da União Soviética para frente, no caso brasileiro, nós tivemos um giro do PT, que, muito com velocidades diversificadas, se desloca da posição de organizador da classe frente ao capital para adaptador da classe às condições do capital. É por isso que depois a gente vai ter... A culpa não é do PT da existência do fascismo. Isso não faria o menor sentido dizer uma coisa dessa. Mas sem o PT, sem a atuação do PT, ou com uma atuação mais incisiva do PT, provavelmente não dessa forma esse fascismo apareceria. Então, nós estamos assim, a classe trabalhadora está reconfigurada. A gente já falou disso antes. A gente tem uma classe trabalhadora hoje que é quase meio a meio, com contratos e sem contratos. E sendo que essa que tem contratos, essa parte que tem contrato, vamos botar 50%, os seus contratos não são contratos.
tem muitos daí que são terceirizados ou estão quaternizados. Eu mesma trabalhei como terceirizada. Então, para vocês terem uma ideia, eu nunca... A empresa que me terceirizava, eu não faço a menor ideia nem se tem escritório, porque eu nunca fui na empresa. Bom, isso eu. Agora, imagina essa massa. Não foram, nunca foram. Estão trabalhando, mas com contratos bem precarizados. Essa massa vai se revoltar. Está se revoltando. E vai se revoltar por inúmeras questões que não são necessariamente aquelas que eram centrais quando a maioria da classe trabalhadora tem contrato com um patrão e tem, portanto, um elo sindical. Tem um texto muito bom do Marcelo Badaró, que saiu há 2 dias no Esquerda Online, justamente sobre essa reconfiguração, em que ele faz um alerta interessante e diz que, atenção, as lutas antirracistas são nossas lutas. As lutas feministas são nossas lutas. Os diversos segmentos das classes trabalhadoras vão apontar como luta, nós precisamos respeitar e aprender a integrar e não só tentar chegar lá para dirigir. Acho que essa é uma reflexão muito importante, porque é lógico que é importante a eleição, é inegável. Porém, se nós não formos capazes de estarmos com as lutas, não haverá esquerda, simplesmente. E as lutas que estão se constituindo agora são lutas antirracistas, elas não estão se constituindo agora, elas já têm décadas. Elas estão, negros e negras nesse país, pretos e pretas, estão sob um tacão do inferno com esse governo. E a gente tem de reconhecer isso. Basta ver a Fundação Zumbi dos Palmares, o que estão fazendo com a Fundação Zumbi dos Palmares. É a negação da luta antirracista e é a proposta da limpeza dos racistas. É isso que está fazendo a Fundação Zumbi dos Palmares, com esse cara na frente. Por sorte, esqueci do nome dele, que nunca seja lembrado. Portanto, são as mulheres, nesse período, e a pandemia exaspera isso. Na pandemia, as mulheres, as negras e os negros são os mais penalizados, e nem estou falando dos indígenas ainda. Os mais penalizados. Primeiro, porque as mulheres têm o encargo da reprodução para além do encargo do trabalho que realizam no mercado, qualquer que seja o trabalho, e, portanto, estão em condições terríveis, e nós estamos vendo isso na universidade, que as mulheres na universidade, os homens nas universidades publicaram bastante durante a pandemia. E as mulheres publicaram muito menos. Por que será? Quem é que cuida das crianças? Quem é que cuida dos velhos? Quem é que organiza o funcionamento doméstico? Quem é que garante as aulas remotas, ou sei lá o quê, essa empulhação que inventaram agora para as crianças? São mulheres. Então, portanto, e em boa parte são mulheres negras. E a Covid se expandiu, sobretudo, para o território das periferias urbanas, atingindo especialmente populações pretas, e a polícia continua lá matando jovens pretos. A gente já demorou muito para entender que a luta antirracista no Brasil ela é crucial. Ela é um enfrentamento central para o mundo do capital. Mas a gente tem de respeitar a luta, aquela luta. Lógico, nós temos um clássico, Florestan Fernandes, nós temos vários que já entenderam isso. Mas é difícil, muitas vezes, para os partidos,
se darem conta disso. Lutas dos negros e lutas das mulheres, assim como a questão ambiental, se for levada na sua radicalização antirracista, antissexista e contra a ruptura sociometabólica que nós estamos vivendo, são todas elas lutas anticapitalistas. Então, eu acho que essa é uma questão para a gente que é uma questão essencial, né? Virginia, pensando assim, então, essa caracterização que você faz, tanto da classe trabalhadora, das suas pautas, essa heterogeneidade. Pensando até uma pergunta, então, para encerrar agora a nossa entrevista de hoje, quais são os desafios, como que você vê, quais são os elementos básicos para reestruturar os aparelhos propriamente revolucionários, tais como o Partido Revolucionário no sentido leninista mesmo? Como que você vê, quais são os elementos básicos para fazer essa reintegração dessa classe trabalhadora brasileira que é tão diversa, que tem essas pautas também tão diversas? Uma questão mais, eu acho que é comum desses espaços, que é praticamente tentar dar um norte de como pensar de fato a Revolução Brasileira, né? Tiago, eu vou com bastante cautela nessas formulações, porque o Partido Leninista, exatamente tal como Lenin propõe, é um partido pensado em 1910, voltado para as condições da Rússia czarista. E, portanto, um partido que tinha características muito peculiares. Mesmo assim, lembrem-se que, no Que Fazer, o Lenin aponta muito claramente o papel do jornal como base do partido, isso é, da comunicação, da informação, da socialização de informações e da própria dinâmica de chegada na base do jornal como uma base de formação daquele partido. Na atualidade, eu acho que nós temos vários partidos de esquerda. Temos pelo menos 3 partidos que a gente poderia chamar de esquerda, né? O PSOL, de uma esquerda mais consistente, o PSOL, o PCB, o PSTU, por exemplo. A gente tem 3, tem outros menores que têm disputas sectárias no seu interior, entre eles, etc. O próprio processo de movimentação da classe trabalhadora direciona as possibilidades e as necessidades desse processo. Uma coisa que está evidente hoje é que a matriz que organizou o PT final dos anos 70 e no início dos anos 80 é diferente hoje. Hoje, os movimentos esses movimentos, feminismo, antirracismo, já estavam presentes no PT e foram, de alguma maneira, subalternizados diante daquilo que era o centro da conexão da classe trabalhadora no período do PT, que era o sindicato, e que tinha um papel fundamental. E eu acho que os sindicatos continuam a ter um papel fundamental, mas os partidos precisarão mergulhar mais consistentemente em lutas que são as lutas internacionais dos nossos tempos. E isso permitiria, inclusive, avançar em posturas internacionais mais substantivas. A primeira delas, e a mais importante, é a luta antirracismo e a luta feminista. Na verdade, são 3 grandes lutas, é um complexo de lutas. E, se vocês observarem, há anos a burguesia vem tentando impedir que essas lutas sejam auto-organizadas, tenham suas próprias pautas. A burguesia vem propondo pautas a elas. Isso não quer dizer que as lutas não sejam legítimas. Tanto questão ambiental, feminismo e racismo são 3 questões que colocam o dedo direto no núcleo central da exploração de classes do capitalismo. A gente vai precisar entender isso e isso integrar a formulação dos partidos. Classes sociais têm cor, têm gênero e vivem no planeta.
E mais, essas questões não são mais questões que possam ser encerradas dentro do país A, B ou C. São questões que estão postas no cenário internacional. Na esteira, eu estou colocando isso como elementos estratégicos. É óbvio que nós temos uma série de outros problemas que temos de enfrentar. A gente tem de acabar com a dívida, tem de enfrentar a dívida, tem de enfrentar a emenda constitucional, tem de enfrentar o aparelhamento empresarial por dentro do Estado brasileiro. Tudo isso. A gente tem de enfrentar uma série de questões. Mas as questões estratégicas hoje da classe trabalhadora são aquelas que colocam o dedo na ferida que é o capitalismo. Trabalho contra capital é hoje o trabalho, a vida humana, genericamente. E ser humano é uma coisa genérica, a gente sabe, um termo abstrato, mas a tendência do capital, ainda mais do que antes, é reduzir os seres sociais a mera força de trabalho e consumidores de algo para consolá-los dessa condição. E isso não resolve. Isso estimula racismo, isso estimula sexismo, isso estimula a devastação ambiental, e isso é a garantia, essa é a forma pela qual o capital pretende garantir. Então, eu estou com as lutas americanas, porque a gente também tem de desfinanciar as polícias, acabar com essas polícias, mas essa é uma outra discussão. Acho que a esquerda, consistentemente, uma frente de esquerda, tem de entender o que é o capital hoje e o que é a classe trabalhadora hoje. É uma escala que não tinha no tempo do Lenin. É uma escala gigantesca. A gente sabe trabalhar com essa escala? Sabe trabalhar com a escala do que é a luta antirracista? Não é trabalhar para ir lá dizer o que eles têm de fazer, sabe mergulhar nessa escala e lutar junto? É fundamental. Se não sabemos, teremos de aprender. Muitos movimentos sociais têm muita coisa para ensinar para a gente, como o MST ou o MTST, que eles foram construindo organizações, a própria organização já enfrentando essas questões, que a gente ainda não tem. A gente tem setoriais, mas a gente não tem ainda uma organização que já seja constituída com mulheres, com pretos, com ciranda, com garantia de que as mulheres possam participar, etc. Não temos. Temos algumas, mas a gente pode aprender, né? Então, a nossa luta antifascista, que é a luta prioritária, ela precisa ter claro que o enfrentamento do fascismo não se dará por uma aliança homogênea de todos os setores. O enfrentamento ao fascismo exige que as classes trabalhadoras, porque são muito diversificadas, que essas classes trabalhadoras tenham ou descortinem horizontes de luta fundamentais, que são as linhas de corte com relação à burguesia. Antirracismo, feminismo e a questão ambiental podem ser linhas de corte. São espaços de luta de classes, da mesma maneira que os sindicatos. Quem não conhece sindicato que foi fundado por patronato? Quem não conhece a redução dos sindicatos à função assistencialista? A luta de classes estará onde está a classe trabalhadora. E é isso que os partidos, a meu juízo, precisam entender. A luta antifascista precisa ter claras suas linhas de corte. E, para ter claras essas linhas de corte, não pode sair assinando qualquer coisa com a burguesia, porque isso é uma assinatura de rendição, é uma assinatura de que você baixa as armas. É possível entrar armado numa frente ampla? É. E quando eu digo armado, não é com as armas imediatas, é com as armas da organização. Aí sim. Então, uma frente, que tradicionalmente é chamada de frente única, né? Ou de frente de esquerda, ou de frente popular, se a gente quiser, é fundamental para enfrentar o fascismo. E, nesse caminho, a gente pode e deve encontrar lutas que estão em curso para enfrentar o bloco do capital, que, nesse momento,
está com diferenças aqui ou ali, pode não gostar muito do jeito do Bolsonaro, mas defende a política econômica desse governo. Bom, Virginia, eu acho que a gente poderia continuar conversando indefinidamente, né? Porque o assunto é vasto, mas acho que a partir das tuas contribuições a gente já traça um bom panorama, né? E recoloca um pouco as nossas tarefas que a gente tem pela frente. Eu queria, na verdade, encerrando já, te agradecer bastante por essa contribuição, né, generosa e deixar aberto para se você quiser trazer mais alguma questão, alguma para a gente encerrar. E a gente fica disponível mesmo sempre para poder conversar e debater esses assuntos, né? Não sei se você quer fazer alguma finalização. Não, Camila, nós já estamos há quase 2 horas conversando. Eu acho que ninguém vai ter paciência de ficar assistindo isso tudo. Eu agradeço a vocês a pertinência das questões, o convite. Eu estou sentindo um pouquinho o cheiro do berbigão de Floripa, e um pouquinho a vontade de tomar vinho de Floripa. E isso me deixa bem satisfeita e, de alguma maneira, ajuda a gente a suportar essa quarentena que parece interminável com esse governo, desgoverno, despautério.